Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É motivo de alegria nós podermos estar aqui mais uma vez, juntos, podendo estudar, não de forma física, não de forma presencial, mas de forma indireta, poder estar disponibilizando esse material que nos alegra muito o coração, principalmente por saber que tem abençoado a sua vida, tem abençoado a vida daqueles que têm nos acompanhado. Hoje nós vamos estar dando continuidade à nossa série de ministrações que tem se baseado na nossa revista Palavra e Vida, que tem como título principal Esperança em Tempo de Quarentena. Hoje nós vamos estar falando sobre a lição número 9, que tem como título Palavras de Encorajamento. E a nossa lição hoje tem como texto base, o texto que foi escolhido pelo autor da lição, o livro de Josué, capítulo 1, versículos de 1 ao 9. Eu vou estar lendo aqui, os irmãos podem ir acompanhando nas suas Bíblias, nas suas versões. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer tudo conforme a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O que fazer quando a missão é muito maior do que a nossa capacidade? Que tipo de sentimento será que Josué enfrentou ao ser confrontado com Deus lhe dando uma ordem direta e falando: hoje o meu servo Moisés morreu, se prepara porque hoje você vai liderar o povo e vai fazer o povo entrar na terra que eu tenho prometido a seus pais. Meu irmão, talvez se eu pudesse resumir em uma palavra só o sentimento que Josué provavelmente estava tendo naquele instante, era o fato dele estar enfrentando o sentimento de medo. Medo talvez seja a palavra que defina o que estava passando ou o que ele estava sentindo a partir daquele chamado de Deus. E isso fica evidente para nós no texto que nós lemos, porque se não fosse a possibilidade dele ter medo, não haveria necessidade de Deus orientar Josué, lá em Josué 1,6, para que ele fosse corajoso. Josué, seja forte e corajoso. Não há sentido nós orientarmos uma pessoa para ser forte e corajosa, a não ser pela possibilidade da pessoa ter o sentimento de medo em si próprio. E de fato, Josué tinha sim motivos para ter medo, Josué tinha sim motivos para ficar desesperado com tudo aquilo que estava acontecendo. E a respeito de tudo isso que foi dito, da realidade ou da possibilidade de Josué ter sentido medo frente à realidade dele se tornar o novo líder de Israel e tudo que ele enfrentaria a partir da aceitação daquele chamado,
o autor propõe a conceituação da questão do medo e da ansiedade. E a minha pergunta que fica a respeito desse tópico é a seguinte: você sabe a diferença entre medo e ansiedade? O autor coloca aqui que medo é uma emoção primitiva, é uma necessidade. Olha só, prestem atenção. Medo é uma emoção primitiva e tem o objetivo de nos proteger. Medo é uma emoção primitiva, ou seja, ela é uma necessidade básica do ser humano. Às vezes nós pensamos que ter medo é uma coisa ruim. Nós pensamos que quando nós temos medo há algo de errado em nós. Na verdade, nós deveríamos pensar que a ausência de medo em nós diria sobre nós que nós temos um problema. Porque o medo é para nós uma forma de proteção. O que nós poderíamos pensar de forma prática a respeito do medo? Por exemplo, se alguém hoje vai te assaltar e você não reage ao assalto, é porque o sentimento de medo está ali. E o sentimento de medo faz com que você pense e reflita sobre a possibilidade de você reagir a pessoa atirar em você e você morrer. Agora pensemos nesse mesmo exemplo, sem ter a possibilidade do medo ou tendo a ausência do medo. Se o medo não estivesse presente em nós, quando alguém nos assaltasse, nós reagiríamos por impulso, porque pela ausência do medo nós não pensaríamos na consequência. Então, a gente pensando sobre medo, o medo é uma emoção primitiva que serve para nós como um meio de proteção. É o medo que nos faz pensar, refletir sobre as circunstâncias, se é bom ou nós para não, se é perigoso ou não, se nós morreremos ou não. É por conta do medo que essa reflexão existe. E o medo é diferente da ansiedade. A ansiedade, segundo o autor, é um estado que nos leva ao sofrimento precoce de um futuro incerto, que pode trazer ou não um possível problema. O problema não existe, mas nós já começamos a sofrer como se ele existisse. Meus irmãos, diferentemente do medo, a ansiedade nos leva a um controle emocional, ou a ansiedade controla a nossa vida de tal forma que nós agimos como se algo fosse acontecer no futuro. Isso não aconteceu ainda, é só uma possibilidade, uma das várias possibilidades. Mas nós sofremos antecipadamente por um futuro que é incerto. Nós não sabemos se acontecerá, nós não sabemos o que sucederá, para onde nós iremos, o que faremos, mas nós sofremos por antecipação. Por exemplo, dando um exemplo prático, e eu já trago para a realidade bíblica de um texto que eu gosto muito, que é o texto de Mateus 6, a partir do versículo 25, que vai falar sobre a licitude da vida, que vai falar sobre nós não ficarmos ansiosos, como que nós havemos de comer, beber ou vestir. Olha que coisa interessante, quando Jesus fala: busca em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque todas estas coisas eu vou acrescentar a vocês. Ou seja, eu sei que vocês precisam comer, eu sei que vocês precisam beber, eu sei que vocês precisam se vestir. Então vocês não precisam ficar ansiosos, porque eu vou abastecer vocês com essas coisas que são básicas para vocês. Então, o autor fala para a gente, a ansiedade acaba nos controlando, porque hoje nós estamos comendo, mas nós ficamos com aquele sentimento: amanhã eu vou comer, amanhã meu pagamento vai entrar, amanhã vai ter alguma comida na minha mesa, amanhã vai ter o que eu beber, amanhã eu vou ter moradia, amanhã eu vou conseguir pagar meu aluguel. Então nós acabamos vivendo as nossas vidas hoje por conta de um futuro que muitas vezes é incerto. Então o autor faz essa diferenciação. O medo é uma emoção primitiva e é necessário para nós. É uma coisa boa para nós. Pode se tornar uma coisa ruim quando é um medo paralisante. Porém é uma coisa boa porque é ele que nos faz pensar, refletir sobre o que é bom ou não para nós, o que é perigoso ou não. Diferente da ansiedade, que é o que muitas pessoas acabam sofrendo, que é sofrer por antecipação, por uma coisa que muitas vezes pode
não acontecer. Uma coisa que o autor fala muito interessante a respeito dos ensinamentos que nós podemos tirar a respeito da conversa que Deus teve com Josué, naquele momento em que ele estava instruindo Josué, antes de ele começar a liderar de fato aquele povo, é o que o autor coloca aqui. O autor no tópico 2 vai dizer o seguinte: se preocupe com o que deve se preocupar. Ou seja, se preocupe com o que você deve de fato se preocupar. E ele diz o seguinte: o estoicismo apresenta um princípio muito interessante. Ele diz para você identificar aquilo que pode controlar e se concentrar apenas nisto. Meus irmãos, eu gostaria de novamente trazer à nossa realidade o texto de Mateus 6, quando novamente, eu reforço, Jesus fala: não andeis ansiosos pelo que haver de comer, beber ou vestir. E ele fecha esse texto falando: busque em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Olha que coisa maravilhosa nós podermos confiar em Deus, sabermos que a sua palavra é digna de confiança. Até porque o texto vai dizer: em Deus, um Deus não há sombra nem variação de mudança. Ou seja, se Ele falou, Ele cumpre. Se está escrito na palavra e é promessa dEle, Ele vai cumprir a palavra dEle. Então ele vai e fala: se preocupe com o que você tem de se preocupar. E trazendo para a nossa realidade, à luz de Mateus 6, Jesus fala: busque em primeiro lugar o meu reino. Ele fala: é isso que vocês devem se preocupar. Isso é o que vocês devem de fato se preocupar. Porque todas as outras coisas eu sei que vocês precisam e eu vou abastecer vocês. Então parem de tentar ficar buscando o meu reino e ao mesmo tempo pensando como vocês vão abastecer o armário de vocês, a geladeira de vocês. Faz o que eu estou falando, porque o que eu falo eu cumpro. A minha palavra é digna de aceitação, porque o meu caráter é esse. Eu falo, eu cumpro. A minha palavra é digna de confiança. E talvez tenha sido essa mesma coisa que Deus fez com Josué ali naquele instante. Deus enquadrou Josué ali. Deus sabia que a missão era muito grande, era muito maior do que Josué poderia talvez suportar. Deus sabia que aquilo era muito grande. Por isso ele enquadrou Josué, chamou sua atenção, deu a instrução a ele e falou: Josué, olha para cá. É isso aqui que eu quero que você preste atenção. Isso aqui que eu estou falando, não presta atenção em mais nada, não pense em mais nada, só faça isso que eu estou falando e deixa o restante comigo. Ele falou: é isso aqui, é de fato sobre isso aqui ou isso aqui que eu quero que você se preocupe, é isso aqui que você deve se preocupar, é isso aqui que você deve fazer. E falando a respeito da instrução de Deus a Josué, e novamente chamando atenção para o fato de que a palavra de Deus merece consideração, ele é fiel para cumprir aquilo que ele fala, o autor vai dizer no segundo tópico, falando ainda a respeito do que Josué devia se preocupar, isso trazendo para a nossa realidade. Ele vai dizer: Deus garante a Josué o que ele fará. E eu vou estar lendo algumas coisas aqui em relação ao que Deus falou com Josué, para que os irmãos se atentem para o que Josué deveria olhar, para o que Deus estava chamando a atenção de Josué e ele deveria colocar o seu foco. Em primeiro lugar, Deus chamou a Josué e falou que ele ia ser líder do povo. E de fato, Deus o chamou e o colocou lá. Outro tópico, ele falou: Josué, dispõe-te agora, passa o Jordão tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus falou que ele ia dar a terra ao povo de Israel. Deus também falou: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vou dar a você, como eu prometi a Moisés. Isso era a promessa de Deus.
Outra situação, desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, terra dos heteus, e até o mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Meus irmãos, olha que coisa extraordinária. Deus dá garantias a Josué do que ele faria. Deus falou antecipadamente o que ele faria. Então Josué estaria tomando a liderança daquele povo, executando a vontade de Deus, e na sua mente Deus lhe dava a chance de já ir sabendo o que aconteceria, de já ir sabendo o que Deus faria por ele, por meio dele, na vida dele, enquanto ele estivesse na liderança daquele povo. Deus conhecia a Josué. Josué conhecia a Deus também de fato, porém naquele instante Deus estava arrumando uma âncora para Josué, estava dando um suporte a Josué, e é como se Deus falasse: Josué, quando você estiver lá na frente, se você fraquejar, se a sua fé faltar, se você não souber para onde ir, lembra das coisas que eu te falei, lembra das promessas que eu fiz, lembra do que eu falei que eu ia fazer por você. Se você esquecer tudo, lembra disso, porque isso aqui vai te fortalecer de novo. O fato de você lembrar de mim e confiar nas promessas que eu fiz a você lá atrás durante o seu chamamento. Em outro momento, o autor diz: Deus mostra a Josué qual deve ser a sua postura. Meus irmãos, no versículo 7, 8, 9, há uma advertência de Deus a Josué a respeito da sua postura. Qual deveria ser o seu comportamento, qual deveria ser a sua postura enquanto ele estivesse à frente daquele povo. E Deus vai dizer: não fui eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore e não desanime. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, por mais que você esteja com medo, continue fazendo o que eu pedi para que você fizesse. Prestem atenção. Josué, seja forte e corajoso. E se Deus exortou, você precisa ser forte, você precisa ser corajoso, é porque Josué poderia sentir medo em algum momento. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Josué, o medo é normal, o medo vai acontecer, o medo pode vir sobre você. O que você não pode fazer é deixar de fazer o que eu pedi, é deixar de caminhar, é deixar de avançar em relação àquilo que eu pedi para que você fizesse. E muitas vezes há uma confusão em relação a medo e a coragem. Muitas pessoas acham que a coragem é a ausência de medo, quando na verdade a coragem diz respeito a uma qualidade de alguém que, apesar de sentir medo, consegue continuar exercendo a sua missão, continuar avançando, continuar executando as coisas que foram propostas. Como eu disse lá atrás, na verdade, se o medo não existisse, nós seríamos pessoas inconsequentes, pessoas irresponsáveis. Nós jogaríamos com a sorte, nós não teríamos padrão de certo e errado, nós não teríamos padrão, certo e errado não, nós não teríamos padrão de segurança ou não, nós nos jogaríamos na frente de uma bala, de uma arma, seja lá o que fosse, justamente por conta da falta do sentimento, da emoção que o medo nos traz. A coragem, além disso, é o que nos mantém ativos, mesmo com medo, como foi dito. Sendo assim, coragem é o que nos faz agir, mesmo estando com medo. Ou seja, Deus falou com Josué: Josué, por mais que o medo esteja aí, não deixe ele te paralisar. Continue fazendo o que eu pedi para que você fizesse. E no último momento, o autor nos propõe o seguinte: Deus mostra a Josué o que ele deveria fazer. Meus irmãos, isso aqui é interessante demais e nos mostra o cuidado que Deus tem para com as nossas vidas e a realidade de que nós só temos ou nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Nós não conseguimos oferecer a outras pessoas aquilo que nós não temos.
E no versículo 7 e 8, Deus diz para Josué: para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. E ele prossegue falando: não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela de dia e de noite. Meus irmãos, isso é lindo demais. Em outras palavras, Deus estava falando a Josué: Josué, toma cuidado. Você precisa se cuidar, você vai liderar esse povo, mas esse povo só vai ser liderado em obediência, em santidade, sendo guiado pela minha lei, pelos meus mandamentos, pelos meus estatutos, pela minha vontade, se você assim o fizer. Se você não estiver bem comigo, esse povo não vai bem. Se você não tiver comunhão comigo, esse povo não vai bem. Por isso preste atenção. Não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. Coloca esse livro debaixo do teu braço, coloca esse livro na tua cabeceira. Não tira o teu olhar dele, não desvia dele, não aparta ele da tua boca. Medita nele todos os dias para que te conduzas bem. E como eu disse, Josué só poderia oferecer ao povo alguma coisa que ele tinha, e ele precisava estar bem com Deus. E isso me traz à mente aquele texto que diz: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Há muitas pessoas querendo evangelizar, sair, fazer e acontecer, mas esquecem de olhar para dentro, esquecem de pensar na sua comunhão com Deus, como está a sua intimidade com Deus. Então não adianta. E Jesus acaba falando: louco, hoje pedirás a tua alma. O que adianta? O que adianta nós corrermos o mundo inteiro tentando fazer as coisas para Deus, quando na verdade Deus está chamando a atenção para algo de errado que está em nós? E é a mesma coisa que Deus falou com Josué: Josué, vá bem comigo, porque se você for bem comigo, todo o povo vai bem também. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final de mais uma lição. Eu gostaria desde já de te agradecer por você estar nos acompanhando, ter chegado até aqui conosco e poder nos alegrar com a tua presença, a irmos assistindo, prestigiando o trabalho que tem sido desenvolvido pela nossa igreja. E eu gostaria, como palavras finais, dizer o seguinte: talvez você olhe para tudo que foi dito aqui, olhe para a história de Josué e pense: essas coisas não são aplicáveis para a minha vida. Eu nunca farei coisas tão grandiosas quanto essas que foram descritas aqui. E talvez você pense: eu acho que eu não preciso dar tanta atenção, ou de fato, você não deu tanta atenção para o que foi dito aqui, para o que foi ministrado aqui. Mas eu gostaria de falar para você 4 verdades. Em primeiro lugar, você pode não ter prestado atenção. Você pode achar que você não vai fazer coisas grandiosas, mas Deus tem uma missão para cada um de nós dentro do seu reino. Se você ainda não achou seu propósito de vida dentro do reino de Deus, se você ainda não achou qual é a sua função, ou você acha que você não tem função dentro desse corpo, você está olhando errado. Você está olhando para a direção errada, está analisando da forma errada. Olhe para os seus familiares, olhe para os seus amigos, olhe para o seu serviço, olhe para os seus vizinhos. Quantas pessoas têm carecido da graça de Deus e talvez Deus tenha procurado você e não está conseguindo te achar, porque você é incapaz hoje de dizer: eis-me aqui, Senhor, pode me enviar, porque eu estou à sua disposição. Em segundo lugar, eu também gostaria de te dizer: confie nas promessas de Deus. Em Deus não há sombra nem variação de mudança. Se Deus falou, Ele vai cumprir, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Eu gostaria de te dizer também, em terceiro lugar, é normal sentir medo. O que você não pode é ficar paralisado por conta desse medo. Coragem não é ausência de medo, mas a coragem diz respeito a você, independente de sentir medo, você continuar seguindo, principalmente nas coisas que dizem respeito ao reino de Deus. E em último lugar, se concentre no básico. Se concentre no básico, aprenda a palavra de Deus, se prenda ali, seja direcionado pela palavra de Deus. Não fique tentando dar voltas, não tente ficar arrumando métodos, estratégias, seja simples.
seja objetivo, vá em direção a Deus e ache o seu propósito de vida, o propósito pelo qual você foi criado, o propósito pelo qual você foi posto no lugar que você está hoje, porque somente assim você vai ter sentido para a sua vida. Que Deus possa te abençoar e eu espero que essa palavra possa encontrar morada no seu coração e eu te aguardo na semana que vem para o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.